estamos de volta aqui com Coisa Nossa e nós vamos receber o professor Eliezer Rodella, que é consultor em segurança. Vamos conversar também com a Rosângela Porro, que é psicóloga, sobre aquela tragédia que abalou o mundo inteiro daquele rapaz, aquele jovem, o Adam Lanza, de 20 anos, que matou na última sexta-feira sua mãe dentro de casa, depois pegou o carro, foi até o colégio Sandy Hook, que fica em Newtown, nos Estados Unidos, e lá ele acabou matando 20 crianças entre 6 e 10 anos de idade, mais 6 adultos, e depois se matou. O que a gente sabe é que o Adam Lanza, ele teve uma adolescência turbulenta. O seu irmão mais velho, que era referência para ele, saiu aos 16 anos de casa para ir para a universidade, como é comum nos Estados Unidos. Quando os adolescentes ingressam nas universidades, eles acabam morando no campus da própria universidade. E ele acabou ficando, o filho mais novo, acabou ficando com os pais que estavam passando por uma crise depois de 17 anos de casados e acabaram se divorciando. Nada disso justifica o que o rapaz fez. Talvez a gente passe anos para tentar descobrir o que passou na cabeça desse rapaz. Por isso que hoje a gente está recebendo aqui o professor Eliezer. Tudo bem, professor? Boa tarde a todos os telespectadores, mais uma vez aqui na Rede Brasil. Vamos ver o que dá para contribuir com esse tema tão importante para todos nós. Gostaria também de chamar a Rosângela Porro. Por favor, a Rosângela Porro, o Décio também, que vai estar aqui com a gente. Só que antes da gente começar, Décio, eu gostaria de chamar um VT que a gente tem sobre essa tragédia toda, e a gente já volta para conversar com nossos convidados. Roda o VT. Os moradores de Newtown, no estado americano de Connecticut, ainda tentam entender o motivo que levou um jovem de 20 anos ao matar 26 pessoas na escola infantil Sandy Hook. Das vítimas de Adam Lanza, 20 crianças entre 6 e 7 anos de idade. Até a sexta-feira, 14 de dezembro de 2012, apenas um homicídio havia sido registrado nos últimos 10 anos na pequena comunidade de casas cercadas por floresta. O massacre chocou os Estados Unidos e atraiu a atenção da imprensa do mundo inteiro. Por toda a cidade, os moradores manifestam a tristeza, são pedidos de oração, cartas de homenagem. O ataque é um dos mais graves ocorridos em escolas nos Estados Unidos. O número de vítimas é o segundo maior em ataques do gênero, só ficando atrás do massacre de 2007 na Universidade Virginia Tech, que deixou 32 mortos. Muito bem, estamos de volta aqui e agora sim nós vamos conversar com os nossos convidados, porque existe muita polêmica, nós temos várias premissas nesse caso. Uma delas é a questão de controle de armas. O próprio presidente norte-americano, Barack Obama, falou que precisa rever essas leis. Essas armas estavam registradas no nome da mãe do garoto. Nós temos também uma outra questão, que Adam Lanza, ele era portador da síndrome de Asperger. Agora, será que tem a ver uma coisa com a outra? Por isso que eu gostaria de começar primeiro com a Rosângela Porro, que é a psicóloga. Primeiro eu gostaria que você situasse o nosso telespectador o que é essa síndrome de Asperger. Primeiramente, boa noite, né? Boa tarde. Boa tarde. São agora 6 horas da tarde. Boa tarde. Boa tarde. A síndrome de Asperger, ela foi confundida em algumas entrevistas por certos profissionais, mas isso não tem isso não é novidade. Geralmente os profissionais da saúde confundem as doenças se não tiverem uma maneira muito forte para detectar, para fazer o diagnóstico dessa doença. Por exemplo, da síndrome de Asperger, ela não pode ser detectada com um exame clínico. Muito se fala nesse caso que teve nos Estados Unidos que, por exemplo, o rapaz fosse vítima dessa síndrome. Porém, se ele nunca foi detectado com essa doença, não pode se acusar que ele tenha tido isso. As pessoas com síndrome de Asperger, esse nome surgiu por causa de um psiquiatra
austríaco, ele também era pediatra, Hans Asperger. E ele ficou muito conhecido na década de 70, porque ele começou a falar dessa doença, por isso que ela leva o nome dele, como leva o Alzheimer, que também descobriu a doença. Agora, essas pessoas, na maioria, esses indivíduos são do sexo masculino. Eles podem ser diagnosticados a partir dos 2 anos e meio. São altamente inteligentes, têm um QI muito alto. Eles sentem dificuldade, como eu estava falando para o Eliezer, eles sentem dificuldade de ter amizade, não porque eles não queiram ter amizade, e sim porque eles não conseguem, né, eles são muito superiores aos outros. Intelectualmente? Intelectualmente. Então eles se isolam. Eles têm atos repetitivos, por exemplo, eles estranham tudo que mude a sua rotina. Eles não se sentem bem. Por exemplo, tem uma linha de médicos que acreditam que personalidades importantíssimas da nossa história, como Albert Einstein, como Isaac Newton, como Charles Darwin, foram pessoas que tinham traços fortíssimos da síndrome de Asperger. Por quê? Porque são pessoas que se isolam, são pessoas intelectualizadas, são pessoas muito inteligentes e muito isolado daqueles outros que se diz que são os normais. Mas isso eu não vejo uma ligação com um assassinato. É isso que a gente gostaria de frisar bem. Primeiro, eu gostaria de fazer uma pergunta antes. Esses sintomas de Asperger podem se confundir com o autismo? Essa história de repetitivo, de não querer se aproximar das pessoas, ou é bem diferente? Depois nós vamos falar sobre o psicopata, que não tem nada a ver com o autismo e Asperger. Não, é diferente. É diferente. O autista, a criança autista, depois o adulto. O indivíduo autista não tem as mesmas características. O diagnóstico é diferente, as atitudes são diferentes também. Por exemplo, no QI, na questão QI, na questão de querer fazer amigos, né? Não tem nada, essa confusão não pode acontecer. Rosângela, me permite uma pergunta. Dentro disso que você caracterizou, que você descreveu como sendo a caracterização de um Asperger, me parece que essas pessoas têm que ter mais ou menos tudo planejado. Tem que ter uma linha a seguir. Porque uma rotina. Uma rotina. E, obviamente, uma linha a seguir. Qualquer coisa que o desvie daquilo pode irritá-lo, qualquer coisa que o desvie daquilo pode fazer com que ele não se sinta confortável e apto a desempenhar a tarefa que ele está disposto a desempenhar. Correto. Agora, me parece que esse rapaz improvisou o tempo todo, esse Adam Lanza. Ele matou a mãe. Aí ele saiu, ele atingiu um cidadão na rua, ele entrou na escola, deu um nome que as pessoas abriram a porta para ele, uma porta de segurança, não sei como, ele adentrou a sala e continuou improvisando. Isso é o que nos foi passado. Isso é que, então, mas eu tenho que me basear... Isso é o que nos foi passado. Eu tenho que me basear no que nos foi passado, eu não posso também improvisar e pensar... da minha própria forma, senão a gente vai acabar caindo no mesmo erro que o outro programa caiu em misturar tudo, você concorda? Concordo. E, por exemplo, todo profissional da saúde, do meu ponto de vista, tem que ter muito cuidado para falar de diagnósticos. Sem dúvida. Ficar descrevendo uma doença de uma maneira, numa rádio ou numa TV... porque as coisas não são assim, a unanimidade é burra e não é assim em 10 minutos, em meia hora que vai se dizer como detectar uma coisa, como um psicopata, como um transtorno de obsessão compulsiva que existe. Uma pessoa pode passar na mão de um profissional que não seja muito bom
e ser detectado como um psicótico, e ele apenas tem traços psicóticos, ele não é, ou ele tem o toque, ele não tem o toque, ele pode estar simplesmente estressado. Então, ficar generalizando esse tipo de coisa é muitíssimo perigoso. E uma coisa que ninguém deve fazer, nem um psicólogo, nem um médico, nada. E esse tipo de mídia pode prejudicar os pais de uma criança com autismo, podem prejudicar os pais que sabem que tem uma criança com a síndrome de Asperger, podem prejudicar os pais que não sabem o que é realmente uma psicopatia e acharem que o filho é um psicopata. Aí que está o problema. Claro. Porque na realidade, por exemplo, a psicopatia, ela interessa para quem? Ela sempre foi muito estudada desde a antiguidade por psiquiatras, por antropólogos, correto? Pela justiça, porque para a justiça interessa em se saber se é um psicopata ou não. Agora, o que é o psicopata que não tem nada a ver com o autismo e nem com o Asperger? O que vem a ser um psicopata? O psicopata, ele tem um certo afastamento da sociedade. Ele é uma pessoa fria. O que caracteriza muito um psicopata é a impulsividade. Então, ele comete crime. Pela impulsividade dele, ele está sempre meio que ligado à marginalidade, e aí pode cair na questão dos crimes. Ele não se arrepende do que ele faz. Ele é cruel. Ele não é débil e ele também não é louco. Ele é um psicopata, realmente. Ele é um ator. Né? Ele sim. é amoral. Não ele existe não tem moral, conduta. Ele não tem uma conduta para ser seguida, não sente sentimento de culpa, que todo mundo diria, né? Ele é um ator. E eu, por exemplo, o Eliezer que trabalha com segurança, essas pessoas, por exemplo, que trabalham com segurança, polícia, sabem muito bem diferenciar um criminoso normal, entre aspas, do psicopata. Você já concorda? que a bola ficou com você, Eliezer, como é que se poderia evitar que um cidadão armado até os dentes, armado fisicamente e das piores intenções, pudesse entrar no estabelecimento de ensino com crianças como esse cidadão entrou, cometer a chacina que ele cometeu, sem criar mecanismos assim que assustem as pessoas, que intimidem as pessoas, como revista na hora da entrada, revista na hora da saída, que acabam criando traumas nas próprias crianças que estudam lá, né? Ou detetor de metais, ou seja lá o raio que for. Como é que se pode criar mecanismos de contenção disso? Olha, a questão da criminalidade, impulsividade, psicopatia, né, violência, ela está ligada ao ser humano. Né? Isso acontece com o ser humano. Se você pegar uma arma e colocar em cima de uma gaveta, de uma mesa, ela vai ficar ali durante centenas de anos e nunca vai ter problema. O problema é quem está com ela nas mãos e qual a utilização que vai fazer dela. Você pode fazer da arma uma utilização de defesa, ou de ataque, ou de uma crueldade, como nós vimos sem fim. Como se prevenir uma situação dessa? Seria como pensar como que nós pudéssemos chegar antes, né, do acontecido. E aí nós temos várias questões aí para se entender essa situação. Primeiro, a série histórica. A questão de ataques a escolas, a estabelecimentos, com pessoas desse naipe, ela não é de hoje. Nos Estados Unidos, o primeiro registro foi em 1902. E o interessante é que depois de 1902, pulou-se para a década de 70, 80 e 90 e assim por diante. Interessante. Estranho. Estranho. E estou interrompendo porque o Dr. Hans Asperger, ele ficou conhecido pelos seus estudos dessa síndrome na década de 70. Muito bem. Internacionalmente. Já havia sido citado por Lorna em 1981, mas o psiquiatra ficou conhecido, esse austríaco,
na década de Na 70, década de 70. que bate aqui com o que Eliezer falou. Exatamente com a série histórica. A gente tem que entender a série histórica. Agora não é só nos Estados Unidos. No Canadá, na América Latina, na América Central, na África e recentemente, em 2007... No Brasil. No Brasil. Então, como é que você vai explicar isso? Você precisa entender o que aconteceu com a sociedade, para nós irmos na raiz da questão, entender o que aconteceu com a sociedade durante esse período. Né? Porque para levar a uma situação tão coincidente, se é que coincidência existe, eu acredito que nesse caso não, nós temos aí uma situação muito interessante a ser estudada. Então você tem década de 70 para frente, as questões se acentuando na questão da segurança. Agora, uma pessoa com uma arma na mão, decidida a cometer crimes, ela precisa simplesmente ser brecada. E aí não tem outra forma de você brecar. Você precisa uma outra força de segurança maior para detectar isso a tempo. E algumas pessoas, inclusive, com coragem, disposição e preparo. Nos Estados Unidos, as pessoas têm armas. Não era só ele que tinha arma. Tinham várias pessoas que tinham armas ali. Mas você pode ver que, nesse momento, ninguém utilizou essa arma. Porque poderia, inclusive, ter brecado essa ação muito antes de tudo isso que acontecesse. Esse negócio de brecar, eu também tenho uma pergunta para te fazer com relação à facilidade de adquirir armas, principalmente nos Estados Unidos. Mas antes, vamos atender. Tem alguém na linha, um telespectador? Alô, quem fala? Alô, boa tarde. Boa Ricardo. tarde. Ricardo? Ricardo. Você fala de onde, Ricardo? Eu estou aqui no centro de São Paulo mesmo. Muito bem. Você quer fazer alguma pergunta para a doutora ou para o Eliezer? Na verdade, eu gostaria de saber o seguinte, a gente está conversando aí e está sendo levantado muita questão individual, né, da pessoa que participou, que fez todos esses atentados. Eu queria saber se, de repente, a sociedade ou até mesmo situações externas ou a própria sociedade em si, que isso é levado muito em consideração lá nos Estados Unidos, né? Aqui acontece muito pouco. Esses fatores próprios da sociedade também caracterizam essa forma com que a pessoa cometam esses crimes, né? Imposição da sociedade, a pessoa tem que ser bom, a questão do bullying propriamente dito, se isso influencia diretamente ou isso está intrínseco em cada pessoa. Acho que a Rosângela... Foi para mim? eu acho que é apropriada para você essa pergunta, Rosângela. Ele perguntou de uma forma geral, o que causa isso? O que causa, não falando de uma forma... A pessoa chegar nessa situação. Eu estava comentando com o Eliezer nos bastidores que antigamente as pessoas sofriam bullying, mas não cometiam nada. Também não ficavam doentes, também não adoeciam. Ficavam, né? Não ficavam. Eu vou dizer uma coisa para ti. Olha, Décio... É que engolia, né? Eu acredito muito na propaganda da maldade. Estou falando por mim. Na propaganda da maldade. Eu até comentei com o Eliezer, que o Eliezer estava falando da maldade contra as crianças. Quando mataram Isabela... Se colocarmos aqui, por exemplo, um judeu, um padre, um espírita, um médium, um psicólogo, um psiquiatra, um doutor em segurança, vamos discutir o que aconteceu depois da morte de Isabela. Você sabe responder, o Décio também, o Eliezer também. Todo mundo sabe responder. E aí eu vou dizer para vocês, olha, abriu-se um portal na Terra, para quem acredita nessa espiritualidade, não estou falando de religião, desencadeou uma série de maldade, que, como diz o Eliezer, extrapolaram. A maldade humana, ela não tem mais limite, né? Então eu acho que existe uma imitação também de crimes. Eu acredito que existe uma imitação de crimes. Se fala muito numa determinada coisa, por exemplo, o mundo é muito grande para se falar só dele, por exemplo, desse rapaz que cometeu essa criminalidade. Como aconteceu com aquele estudante de medicina que entrou no shopping do Morumbi, todo mundo assistindo televisão no cinema. Agora, você veja bem, as coisas se repetem. As coisas se repetem. Existem as doenças? Elas existem. Existem os transtornos mentais? Existem, óbvio que existem. Todo mundo sabe. Desde pequeno já se sabe isso. Mas que isso esteja envolvido diretamente com o crime, não. Perfeito. Agora acho que nós vamos para um comercial rapidinho, mas a gente volta e vamos retomar esse assunto, porque a gente ainda tem muita pergunta para fazer, não é? É verdade, é verdade. Vamos esclarecer muitas coisas ainda hoje aqui no Coisa Nossa. Até já.
volta, né, Décio? Ao vivo aqui, 6h20 da tarde. E voltamos a falar sobre a tragédia que afetou o mundo inteiro na última sexta-feira, do rapaz que matou 20 crianças. E nós estamos aqui com a Rosângela Porro, que é psicóloga, e com o professor Eliezer Rodella, consultor em segurança. Eu gostaria de começar com você, professor. A gente estava falando sobre a questão de segurança, né? Principalmente nos Estados Unidos, onde a gente sabe que é um país que tem uma facilidade muito grande para se adquirir armas. O senhor acha que essa facilidade pode facilitar esse tipo de massacre? Olha, sem dúvida, a pessoa armada, você maximiza o potencial dela de poder fazer alguma maldade ou de atentar contra a vida de outrem. Mas não necessariamente. Eu vejo que, nesse caso, a questão da arma nos Estados Unidos, diferentemente do Brasil, que houve a proibição, toda essa questão, lá ele está falando sobre restrições de armas. E o importante é ver que nós temos dois partidos lá, republicanos, né, e os democratas. Os republicanos, de um lado, defendem de forma acirrada a questão de armamento, e os democratas já têm uma certa restrição à questão de armas. E tem discurso para tudo quanto é lado. Nesse caso agora, que reacendeu, né? Porque é sempre assim, a sociedade em qualquer lugar do mundo funciona do mesmo jeito, né? Quando acontece um fato, se reacende uma discussão que, na verdade, já devia estar sendo feita há muito tempo, não só nesses momentos. É como nós dissemos, desde 1902, 1913, década de 70, 80, 90, vem se acontecendo situações, e cada vez que acontece uma situação dessa, não se fala outra coisa, senão o que nós temos que fazer. Seria o caso de restringir a arma ou não? Vamos pensar dos dois lados, né? Que eu acho que é importante a gente trazer as duas versões. Na versão de quem acredita que a restrição à arma não seja a melhor saída, principalmente numa situação de crise, até porque você tomar uma atitude numa situação de crise, você pode tomar com uma certa dose exagerada. Então é importante você pensar, estudar, calcular para não errar muito. Não é que você não vai errar, você vai errar menos, não é? Porque nós somos falíveis, nós somos dados ao erro. Num caso desse, a arma restringida, se não houvesse a possibilidade de ter armas com essa facilidade, a pergunta é, será que ele não teria acesso à arma? Que são coisas diferentes. Uma coisa é você restringir a arma e outra coisa é você ter acesso às armas. Voltando para o Brasil, qual de nós pode ir hoje numa casa de armas e comprar uma arma? Mas interessante que o bandido não assalta a gente com arma. Eu não vejo ele em casa de arma comprando arma. Então, acesso e restrição são coisas diferentes e é importante a gente pensar nisso. Então, não ter o acesso à arma talvez seja o melhor caminho, mas como fazer isso? Essa é a primeira questão. Então, a restrição talvez seria o primeiro passo do acesso à arma. Agora, veja, uma outra questão importante para nós pensarmos é se restringirmos as armas. Então, vamos pensar no caso dos democratas. Se não tivesse essa arma, muito bem. Ora, se você não tem arma, você não tem um instrumento, você poderia, né, não ter tido esse episódio, né, fático que abalou o mundo inteiro. Mas, por outro lado, as pessoas que têm arma nos Estados Unidos, quantas pessoas dos 27 mil habitantes, né, lá daquele condado tinham acesso à arma? Quantas pessoas poderiam, de repente, ter reagido, né, em defesa daquelas crianças? Olha que interessante. Embora nos Estados Unidos você tenha acesso à arma, é importante lembrar que você não pode portá-la em estádios, em igreja, em escolas. Ou seja, não tinha possibilidade de ter a arma lá dentro. E eu queria só meter minha colher de pau nessa história aí, considerando o seguinte, com toda essa demagogia que foi feita no Brasil, criou-se até indústria de arma de pau, né, para poder ganhar algum naquele negócio de esmagar as armas lá em Brasília, na Esplanada dos Ministérios. É que uma palhaçada, né, tremenda. A gente sabe a quem serviu aquilo, né, a demagogia toda que se fez em cima daquilo. Agora, a verdade é a seguinte, eu não tenho uma arma, eu não sei usar armas de fogo, pessoalmente eu estou dizendo, né? Eu não sou favorável. Agora, ao direito eu sou plenamente favorável, principalmente num país onde o Estado não te garante a segurança, nunca.
nunca te garante a segurança. Você está arriscado a ter sua casa invadida, sua família dizimada. E o Estado não vai fazer nada. Se a instituição não faz, você tem todo o direito de fazê-lo. E você, Gozado, citou uma época, 1902 foi o último caso em que aconteceu o primeiro, que ainda era uma época em que as pessoas podiam portar armas. Não era proibido a ninguém portar armas. Entende? Era o final da liberação e o princípio da proibição, né? E naquela época, é claro que o ideal não é cada um fazer a justiça com as suas próprias mãos, todos nós sabemos. Mas será que o ideal não é dar uma punição exemplar para essas pessoas e não transformá-los em super-heróis na mídia? Será que não é, ao invés de apresentar aquele outro calhorda que dizimou sei lá quantos outro dia, com um cara de tofumado dentro do tribunal, a cabeleira toda cor de sei lá o quê, do lado dos seus ilustres advogados, dando um baile em todo mundo, e depois, não, nós vamos ver como é que fica, porque pode ser que ele cumpra só uma parte da pena, afinal de contas ele é semi-imputável, ele é doente. Será que não está na hora de não só aqui dentro a gente rever as punições, como lá fora também, e o ser humano ter mais amor pelo próprio ser humano e acabar com esses cânceres que andam por aí? Olha, eu vejo, Décio, é preocupante isso que você falou, só que eu faço algumas pontuações e ressalvas, se você me permitir. Primeiro, que quem quer fazer alguma coisa, ele não está preocupado com a punição. Tanto que o rapaz lá de Connecticut, ele se matou. E os outros demais que fizeram... Eu vou fazer uma parte. Tanto se falou que ele tinha a síndrome de Asperger, correto? Geralmente, acho que na maioria dos casos, quando essa síndrome existe, geralmente ele se mata. E olha que interessante. Então não existe essa farsa de dizer, por exemplo, vamos supor, de um advogado falar, não, ele é semi-imputável porque ele tem esse problema, ele vai usar meios de uma psicologia forense, uma psiquiatria forense, para poder diminuir bastante a pena, correto? Agora, no caso de uma doença mesmo, de um transtorno mental, normalmente ele dá cabo de sua própria vida. E olha o que aconteceu. Isso foi o que aconteceu. Então, veja, quem quer fazer, se ele tiver mecanismo, ele vai fazer, mesmo que, aí é o outro lado que a gente tem que pensar, mesmo que ele seja brecado no meio do caminho e não consiga o seu intento, por vontade alheia, ou seja, alheia a sua vontade, um fato alheio à sua vontade, mas não que ele não teve o desejo de ir e foi. Entendi. Ele não conseguiu fazer. Então, nesse sentido, eu vejo muita dificuldade. Aí, nesse caso, a medicina, talvez, um acompanhamento sério, não, né, acreditando que todos têm doença ou que ninguém tem a doença. Nesse caso, eu acredito que você tem condições, sim, de melhorar a questão. Agora, a punição é importante, mas é uma das ferramentas que deve ser utilizado. Até porque você citou o nosso país. O nosso país, será que todos são iguais perante a lei? Todos são iguais na lei? Será que as punições para o mesmo criminoso que cometeu um crime, um outro, será que é a mesma pena? Tem o mesmo rigor? Então, veja, nós temos que começar a pensar nas raízes dos problemas. Nesse caso de Connecticut, é uma fatalidade. O próprio, olha, em Colômbia, em 1999, teve lá os dois jovens que mataram 13 pessoas. E olha, 12 pessoas, aliás. E olha o que aconteceu. Um desses jovens que sobreviveu a essa tragédia foi procurado para falar nessa questão de armamento. E sabe o que ele disse? Diferentemente do que todos pensavam, exatamente que se alguém tivesse uma arma dentro daquela escola, poderia ter poupado vidas. Veja, a posição dele não foi em favor do armamento, mas em favor da vida. E aí é onde você acabou de falar. Você, quando você trouxe a sua propositura de que você dentro da sua casa você tem que se defender, você não foi a favor do armamento, você foi a favor da vida. Da vida. E aí, isso tem que ser repensado pelo Estado, mas de uma forma maior, de uma forma mais adequada, de uma forma mais correta, não dessa forma rasteira, relâmpaga, né, que a gente vê quando acontece uma situação ou outra que abala o mundo inteiro. Isso
Pode, inclusive, nesse momento, alguém está preparando mais uma tragédia. Sem Quem é dúvida, que sabe disso? Sem dúvida. Esperamos que não. E o problema maior é que a gente sempre busca jogar água no incêndio, mas nunca a raiz do incêndio. Exatamente. Né? E isso Esse é que é o grande problema. Olha só que interessante. Será que é coincidência que a partir da década de 70, né, esse... Hans Asperger, a doutora me corrige, né? Será que foi coincidência que ele ficou tão famoso? Exatamente por isso. Claro que não. Porque as coisas passaram, Claro que não. E a gente precisa estudar um pouco melhor e melhorar a nossa situação. Gente, infelizmente, tendo duas pessoas tão ilustres e tão brilhantes, principalmente tão versadas sobre o assunto, como essas que nós temos aqui em nossa companhia, seria maravilhoso passar mais 2, 3 horas, sei lá, nesse bate-papo. Tenho certeza que os telespectadores adorariam. O problema é que nós temos o nosso tempo estourado e queremos agradecer muito a doutora Rosângela Porro, psicóloga, que pode ser acessada pelo www.facebook.com.br/Rosângela Porro, tudo junto, do jeito que apareceu aí na tela. E o professor Eliezer Rodella, consultor em segurança, que pode ser acessado pelo www.eliazerrodella.com.br e o telefone 11 São Paulo 3473 4520. 3473 4520. Gente, perdoem pela falta de tempo, seria um prazer muito grande estar com vocês, mais sei lá quanto tempo, mas estamos encerrando o programa de hoje. Obrigada. Muito obrigada mesmo. Muito obrigado. Espero não ter que receber para um tema como esse na próxima vez, mas são sempre nossos convidados. Gente, até amanhã então, né, Décio? Até amanhã. Amanhã, às 5 da tarde, estamos aqui. Com mais um... Juntos. É coisa nossa. Até amanhã.